Bom dia a todos, eu sou o professor Gilson Jerônimo, da Universidade Federal de Pernambuco, e essa é a aula 13, Sinais e Sistemas, período 2020.3. Aula de hoje, tópicos especiais sobre a transformada de Fourier de tempo discreto. Esse é o assunto que vamos abordar hoje. Recomendo a leitura agora completa do capítulo 5 e mais 4 exercícios para vocês testarem suas habilidades. Vamos então para a aula. Vamos começar a aula de hoje falando sobre frequências altas e baixas em tempo discreto. Nós sabemos que se nós temos um sinal no domínio do tempo discreto, quando calculamos a transformada de Fourier de tempo discreto, obtemos um sinal, na frequência periódico de período 2π. Nós também sabemos que as frequências de menos π até π, elas representam todas as possíveis frequências do sinal. Então, como exemplo, vamos observar a função cosseno de uma certa frequência ω0. Nós sabemos que o cosseno pode ser representado através de duas exponenciais complexas. Aqui é um exemplo de um cosseno, que é ω0n, e que vamos ter basicamente dois pulsos, um na frequência ω0 e outro na frequência menos ω0. Esses pulsos de área π, cada um deles. Então note que em intervalo de menos π até π, você tem aí dois pulsos, tá? Cada um com área de π. Vamos ver algumas situações em que esses dois pulsos eles se tornam, na verdade, um único pulso. Isso acontece em duas situações distintas. Quando você coloca ω0 igual a 1, você tem um sinal constante, x de n igual a 1, e a transformada de Fourier do tempo discreto desse sinal vai dar 2π delta tio de ômega. É o nosso trem de impulso periódico. E aí temos, em um período de menos π até π, um único impulso. Também, se nós verificarmos o caso em que ω0 é igual a π ou menos π, E elevado a jπ ou E elevado a menos jπ, isso é igual a menos 1. Então temos basicamente o E elevado a jπ, n, e nesse caso temos apenas um pulso e ele está no π. Lógico, como é periódico, ele vai se repetir também no menos π. Mas se você pegar um intervalo de 2π, temos apenas um único impulso em um intervalo de 2π. Observando esses dois sinais, o ω0 igual a 0, ele seria uma espécie de sinal com a menor componente de frequência possível. Note que nesse caso, o nosso sinal ele é constante. Já no caso ω0 igual a π, nós temos o sinal de máxima frequência possível. Note que você tem um trem de pulso alternado. Então, seria o sinal de máxima frequência que você pode representar. Vamos dar alguma olhada em alguns resultados práticos obtidos a partir do Scilab. Aqui eu peguei o exemplo ω0 igual a 0,3. Veja como fica esse sinal. O que vocês acham da forma de onda desse sinal?
que esse sinal é periódico, uma coisa importante é que esse sinal, embora ele pareça muito com a forma de onda cosseno, e na verdade ele é uma amostragem da forma de onda cosseno, e nós sabemos que a função cosseno em tempo contínuo ela é periódica. Essa função aqui, cosseno de 0,3n, embora tenha esse formato aqui que dá a ela um aspecto de periodicidade, mas esse sinal em tempo discreto ele não é um sinal periódico. No entanto, a transformada de Fourier de tempo discreto dele vai apresentar os dois pulsos, né? E esses pulsos vão estar centrados em 0,3 e menos 0,3, ambos de área π. Se nós pegarmos agora e aumentarmos essa frequência, passar de 0,3 para 0,1, note que o sinal fica bem mais, né, aparentemente, é como se você tivesse, né, aumentado a frequência. Né? Se você notar, é como se o período de alguma forma tivesse diminuído. Novamente, esse sinal aqui, ele não tem período. Tá? Então, portanto, esse sinal ele não é periódico. Mas, quando calculamos a transformada de Fourier de tempo discreto, ele apresenta um pulso periódico em ômega igual a 1 e ômega igual a menos 1. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos aumentar agora a frequência para 6. Quando aumentamos a frequência para 6, o sinal aparenta ter uma frequência, inclusive, menor do que a frequência ômega 0 igual a 1. Note que aqui temos ômega 0 igual a 6. Note que eu vou ter um pulso aqui no 6, né? Mas lembre-se que esse é um pulso periódico. E eu vou ter um pulso lá no menos 6. Como é um pulso periódico, esse pulso que está em 6, eu tenho que deslocar ele de 2π e vai vir um pedaço dele para cá. O pulso que está lá no menos 6, quando eu deslocar ele de 2π, vem um pedaço dele para cá. Então note que entre menos π até π, eu posso representar ele como um cosseno de uma outra frequência mais baixa. Tá? Vou deixar uma pergunta para vocês. Qual desses sinais apresentados aqui possui maior e menor frequência discreta? Tentem responder isso e, se tiverem dúvida, anota aí no caderno para a gente debater na nossa aula síncrona. Bom, então podemos concluir que, se nós estamos representando todas as nossas frequências entre menos π a π, nós podemos concluir que frequências próximas do zero são o que nós consideramos baixas frequências. Já as frequências próximas ao π ou a menos π, isso aqui é o que nós consideramos as altas frequências. E as frequências médias, elas estão aí, né, não muito próximo do π, nem muito próximo do zero. É o que nós chamamos de frequências médias ou médias frequências. Vamos ver um exemplo interessante sobre isso. Vamos tentar obter a resposta ao impulso de um filtro passa-baixa ideal de tempo discreto com frequência de corte dada por ômega-c. Né? Isto é, a resposta em frequência desse filtro tem que ser dada por 1 para módulo de ômega menor do que essa frequência de corte e 0 caso contrário. Né? Considero que o ômega, a frequência de corte, é um valor menor do que π. Né? E claro que o E elevado a j ômega é uma resposta em frequência em tempo discreto. Então, portanto, tem período 2π. Um esboço desse sinal na frequência, note que ele apresenta apenas valores reais, é
essa forma aqui. Então vamos calcular qual é a resposta ao impulso. Tá? Utilizando a fórmula da transformada de Fourier de tempo discreto inversa, nós temos essa integral aqui para resolver. Bom, note que como o nosso h de elevado a j ômega vale 1 entre menos ômega c e ômega c, então essa integral de menos π a π vai se transformar na integral de menos ômega c até ômega c. A integral de uma exponencial, a primitiva é fácil de calcular. O resultado dá esse aqui. Né? Avaliando em ômega c menos ômega c, vamos ter uma exponencial de elevado a j ômega cn menos e elevado a menos j ômega cn. Isso aqui nada mais é do que 2j seno de ômega cn. Tá? Então, fazendo as devidas simplificações, chegamos a transformada inversa, né, dessa resposta em frequência, que é um seno de ômega c n dividido por π vezes n. Note que é uma espécie de função sample, né, ou sinc, amostrada. Uma pergunta que eu vou deixar para vocês é: esse sistema ele é estável? Uma outra pergunta é: o sistema é causal? Seria possível implementar esse sistema? E se possível, como? Eu vou deixar para vocês investigarem, tá, essas possíveis perguntas aqui. Tá? Mas podemos adicionar já esse resultado à nossa tabela de propriedades. Também vou deixar a pergunta para vocês: o que seria um filtro passa alta ideal de frequência ômega c? Tá? Eu vou deixar para vocês pensarem em como obter a resposta a um pulso de um sistema que implemente um filtro passa alta. Vamos falar agora um pouco sobre dois sistemas bem importantes em tempo discreto, que são o sistema compressor e expansor. Embora vocês possam se perguntar, essas duas perguntas sobre esse sistema: é linear? É invariante no tempo? Existem implementações práticas desses dois sistemas, principalmente quando vocês forem estudar processamento digital de sinais. E eles estão diretamente relacionados ao subamostrador e sobreamostrador. Por isso que a saída desses sistemas, vou colocar aqui o D e o U, né? A saída do compressor é o XD, faz analogia ao downsampling, que é subamostrador. Já a saída do expansor, eu vou chamando aqui de XU, e isso aqui em analogia ao upsampler, que é o sobreamostrador. Bom, esses dois sistemas, tá? Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos supor que o M é igual a 2 e o L é igual a 2 também. Tendo esse sinal aqui. O que acontece se a gente colocar ele num subamostrador? Basicamente, a gente perde a informação das componentes ímpares. Aí você comprime o sinal. Note que o expansor ele não perde nenhuma informação. Entretanto, ele sai adicionando zeros no meio do sinal. Então aqui você tinha 0, 1, 2. Note que você tem os mesmos sinais, mas agora estão separados por um zero. Né? Tenta imaginar isso aqui na representação de vetores. Né? Note que o downsampling, né, o compressor, você simplesmente perde metade de suas amostras.
né? O seu vetor ele vai ficar, em geral, com um comprimento 2 vezes menor. Já o expansor, nesse caso aqui, como você vai adicionar um zero para cada sinal, o seu vetor final ele vai ter, né, o comprimento 2 vezes maior do que o sinal original. Na aula de propriedades, você já deve ter visto falar sobre a transformada do expansor, né? E ela é fácil de ser calculada, né? Você pode fazer uma mudança de variável, rapidamente você chega ao resultado. Entretanto, a saída do compressor ela é um pouco mais problemática para você conseguir resolver. Então, para que você visualize, né, essa dificuldade, vamos tentar calcular aqui a transformada de Fourier, né, da saída do compressor, considerando uma compressão de 2. Né? Vamos chamar a entrada de x de n, transformada de Fourier x de elevado a j⍵, e o nosso saída é xd de n, transformada de Fourier xd de elevado a j⍵. Vamos tentar encontrar uma relação entre o xd de elevado a j⍵ e o x de elevado a j⍵. Será que isso é fácil? Será que isso é possível? Né? Então, a primeira coisa que a gente faz é colocar na definição. Colocando na definição, vamos ter esse resultado aqui. Né? E aí, para eu tentar de alguma forma obter, né, uma expressão que dependa do x de n, eu sou meio que obrigado a fazer uma mudança de variável aqui. Sendo que se a gente faz a mudança de variável m igual a 2n, né, note que nossa variável do somatório agora, note que o n, quando o n varia entre menos infinito a infinito, de todos os números inteiros, se nós fazermos isso, nosso domínio de somatório para o n passa a ser todos os números pares de menos infinito a infinito. Então, nós não temos aquela forma da transformada de Fourier usual. Temos a fórmula m par, né? Se você quiser, você pode também colocar somatório de m igual a menos infinito a infinito, tal que m seja par, por exemplo. Né? E aqui você vai ter e elevado a menos j⍵m sobre 2. Né? Então, como aqui nós não temos somatório de menos infinito a infinito, nós não podemos proceder a partir daqui diretamente. Tá? Mas imagine que nós tivéssemos um sinal no qual as componentes ímpares desse sinal fossem zero. Se isso pudesse acontecer, né, se o nosso x de m tivesse essa propriedade, a gente podia substituir esse somatório aqui de m par para o somatório de menos infinito a infinito de m, ou seja, todos os números inteiros. Então, vamos usar um artifício aqui. Vamos definir um sinal xs de n, tal que esse xs de n, ele vale x de n quando o n é par, e vale zero quando o n é ímpar. Né? Vamos também definir que o xs de n ele possui transformada de Fourier dada por xs de elevado a j⍵. Note que quando x de m é par, o x de m é igual ao xs de m. Né? E note que quando ele é ímpar, ele vale zero. Tá? Então, nós podemos tirar aqui o nosso x de m. Como a gente está somando só em termos pares, nós podemos colocar m par xs de m. E como xs de m vale zero para m ímpar, eu posso colocar o somatório de menos infinito a infinito.
E assim eu posso escrever que o meu xd ele é igual ao xs de n e elevado a menos j ômega sobre 2 vezes n. Note que agora essa expressão aqui assume a forma de uma transformada de Fourier de tempo discreto. E nada mais é do que a transformada do xs de e elevado a j ômega sobre 2. Legal, né? Mas ainda tem um problema. Para poder encontrar uma relação entre o xd de elevado a j ômega e o x de elevado a j ômega, eu preciso de uma relação entre o xs de elevado a j ômega e o x de elevado a j ômega. A princípio, por essa definição aqui, eu não tenho uma relação entre eles. Mas note aqui o seguinte. O xs de n, eu posso escrever ele como sendo x de n mais x de n multiplicado por menos 1 elevado a n, tudo isso dividido por 2. Note que quando o n for par, esse menos 1 elevado a n vai dar 1. E você vai ter x de n mais x de n, então isso vai dar o próprio x de n. E quando o n for ímpar, menos 1 elevado a n, esse sinal aqui vai dar negativo, né? Vai dar menos 1. Você vai ter x de n sobre 2 menos x de n sobre 2, esse resultado vai dar 0. Né? Então, posso representar o nosso xs de n como sendo essa expressão aqui. E aí agora eu vou utilizar as propriedades da transformada de Fourier de tempo discreto. Né? Lembrando que o menos 1 eu posso representar como sendo elevado a jπ, ou E elevado a menos jπ, tanto faz. Então, já substituindo aqui o menos 1 por E elevado a jπ, vou aplicar agora a transformada de Fourier. Vou aplicar a propriedade da linearidade para calcular essa parte aqui. Vamos ter o x de elevado a j ômega sobre 2. E essa parte aqui eu vou aplicar a propriedade do deslocamento na frequência, né? Ou da multiplicação por uma exponencial complexa. Né? E vamos ter x de e elevado a j ômega menos π dividido por 2. Então, quando a gente arruma, né, sabendo agora que o nosso xd de e elevado a j ômega é igual ao xs de e elevado a j ômega sobre 2, então nós podemos agora encontrar, né, dado que a gente já tem o nosso x de s, né, e dado que a gente tem essa relação aqui, né, então o que precisamos fazer basicamente é substituir o ômega por ômega sobre 2 nessas duas expressões. Vamos ter esse resultado, né, que é o resultado da compressão. Bom, então, no fim de tudo, né, temos a seguinte propriedade, né, que o xd de n ele vai em 1 meio do x de e elevado a j ômega sobre 2 mais x de e elevado a j ômega sobre 2 menos π. Tá? Uma pergunta que eu faço é, será que essa transformada aqui ela tem período 2π? Vou deixar para vocês pensarem sobre isso. Bom, outra pergunta também, é possível generalizar? Nós fizemos o caso aqui para uma compressão de 2, mas e para uma compressão de n? Como é que eu acho essa expressão do xd de e elevado a j1? Então vou deixar um desafio para vocês, obter o xd de e elevado a j ômega em função do x de elevado a j ômega e dessa variávelzinha aqui m, que é o fator de compressão. O primeiro que responder isso no mural, de forma correta, né, utilizando todas as manipulações corretas, vai ganhar o ponto de desafio. Vamos falar agora da função sinal de tempo discreto. A definição dela é a mesma para tempo contínuo, né? O sinal basicamente ela vai dar o sinal
do seu número. Se for um número positivo, o sinal é positivo, é 1. Se for um número negativo, dá menos 1. E o 0 não tem sinal, ela resulta em 0. Aqui embaixo temos uma representação em tempo discreto do sinal. E a pergunta é: qual é a transformada de Fourier do tempo discreto do sinal? Bom, note que esse sinal é especial, assim como as exponenciais complexas do tempo discreto, como a função degrau. Esses são sinais que possuem energia infinita, que não satisfazem aquelas condições de Dirichlet, mas lembrando novamente que aquelas condições são a condição que garantem a transformada, mas elas não são necessárias. E vamos ver isso para o caso desses sinais aqui. Então uma vez que não sabemos calcular a transformada do Dn, nem a transformada do sinal diretamente pela definição, vamos tentar representar esse sinal aqui a partir de um sinal que a gente já conhece. Então vamos definir esse sinal de subíndice aqui, alfa. Eu estou considerando que alfa é um número real e é sempre um número real entre 0 e 1. Vou definir como sendo alfa elevado a n-1, u de n-1, menos alfa elevado a menos n-1, u de menos n-1. Note que essa primeira parte aqui é a exponencial deslocado para n a partir de n igual a 1. E note que essa segunda parte aqui basicamente é menos a inversão dessa exponencial. Bom, vamos dizer então que a função sinal subíndice alfa de n, ela possui transformada de Fourier, é sinal subíndice alfa de e elevado a j ômega. Vamos dizer que a função sinal de n possui sinal com S maiúsculo de e elevado a j1. Uma coisa que podemos notar, uma vez que isso aqui é um exponencial e ela vai decrescendo, considerando o alfa dentro desse intervalo aqui, quanto mais a gente fizer alfa tender para 1, mais essa função aqui, sinal alfa de n, ela vai tendendo para o sinal de n. E aí o mesmo vai acontecendo para a transformada de Fourier do tempo discreto de ambas respectivamente. Vamos então calcular a transformada de Fourier, uma vez que esse sinal alfa de n, ele é um sinal no qual nós podemos calcular a transformada de Fourier utilizando as propriedades. Note que isso aqui, essa primeira parte aqui, é a transformada do alfa elevado a n de n, porém deslocado de 1. Então, usando a propriedade do deslocamento, teremos e elevado a menos j ômega multiplicado por 1 dividido por 1 menos alfa vezes e elevado a menos j1. Como essa parte aqui é o inverso no tempo, para a gente calcular a transformada de Fourier, o que nós precisamos fazer é simplesmente usar a propriedade do inverso, que vai ser a inversão da transformada de Fourier tipo discreto na variável ômega. Então, onde tiver menos ômega, onde tiver ômega, vamos substituir por menos ômega, é o que acontece aqui, temos esse resultado. Arrumando, temos a expressão da transformada sinal. Note que esse alfa vai cortar com alfa, temos simplesmente esse resultado aqui como sendo nossa transformada do sinal alfa. Se quisermos deixar de uma forma mais simples, note que esse sinal é puramente imaginário.
e corresponde a esse valor aqui. Vou fazer agora o alfa tender para 1. Quando o alfa tende para 1, esse alfa aqui vai virar 1. Temos essa expressão aqui, tá? Que é a expressão que vamos utilizar. Tá? Uma combinação de áreas exponenciais complexas, tanto em cima como embaixo. Né? Então, obtivemos a transformada de Fourier de tempo discreto do sinal de n, né, dado por essa expressão aqui. Bom, a pergunta é, será que agora é possível calcular a transformada de Fourier de tempo discreto do degrau unitário? Vamos utilizar o seguinte artifício. Vamos representar o degrau unitário como sendo um meio mais o sinal, mais o meio do sinal, mais o meio do impulso. Tá? Note que um meio vale um meio constante. Quando somarmos com um meio do sinal, vamos ter aqui, para cada n negativo, isso aqui vai valer 0. Né? Para n igual a 0, considerando até essa parte aqui, vamos ter esse 1 meio aqui. E para n positivo, vamos ter 1 meio mais 1 meio, o resultado dá 1. Então tem que somar ainda 1 meio ainda no instante n igual a 0. Então nós fazemos isso com esse impulso aqui, né, de metade do impulso no instante n igual a 0. Então agora vamos calcular a transformada de Fourier de tempo discreto, considerando essa representação aqui. Vamos utilizar as propriedades. Né? Então nós sabemos que isso aqui é uma função constante, a função constante, o resultado é um impulso periódico na frequência 0, multiplicado por 2π, de área 2π. Quando eu dividir por 2, ele fica um impulso de área π. Esse 1 meio aqui eu vou colocar em evidência. Tá? A transformada do sinal é esse resultado que está aqui, vamos colocar aqui. E a transformada do impulso é 1. Né? É a função constante é elevada a j ômega igual a 1. Né? É tudo constante. É 1 em todas as frequências discretas. Bom, e aqui vamos, né, fazer essa soma aqui. Vamos somar isso aqui mais 1 para ver o que acontece. Então, somando isso aqui mais 1, tá? Repete essa parte aqui. E aí eu vou ter mais o produto disso aqui. Né? Nesse produto eu tenho 1 vezes 1. Eu tenho menos E elevado a j ômega. Eu tenho menos o E elevado a menos j ômega. E tenho, né, quando eu multiplicar esse por esse, vai dar 1 de volta. Então 1 mais 1. Né? Esses dois termos aqui, eles cortam. Vou ficar com 2 menos 2 elevado a j ômega. Coloco 2 em evidência. Né? O 2 ele corta com 1 meio aqui. Vamos ficar com 1 menos E elevado a j ômega. Isso vai cortar com esse outro E elevado a j ômega. Vamos ter simplesmente 1 dividido por 1 menos E elevado a menos j ômega. Então deu uma simplificada boa. E esse é o resultado da transformada de Fourier de tempo discreto do degrau unitário. Então, pessoal, vou deixar esse desafio aqui para vocês. O primeiro que demonstrar essa propriedade vai também ganhar um ponto. Deixa tudo direitinho no mural. E aí, estando tudo certo, vai receber o seu ponto de desafio. Vou comentar agora sobre a identidade da convolução periódica. A convolução periódica ela aparece
na propriedade da multiplicação em tempo discreto. Vamos definir essa convolução periódica por esse símbolozinho aqui. E a definição, tá? Considerando que ambos os sinais x de elevado a j ômega e y de elevado a j ômega possuem período 2π, né? Então, essa integral aqui tanto faz, né? Qual intervalo, desde que seja um intervalo de 2π, né? E isso aqui nós definimos como convolução periódica de período 2π. Né? Essa é a definição. Note que existe uma grande semelhança com a operação de convolução usual. Observe um detalhe. Se você pegar o impulso periódico de período 2π e fazer a convolução periódica com x de elevado a j ômega, né, uma vez que eu estou integrando de menos π até π, né, claro, poderia escolher outro intervalo, não faria diferença, né? Mas nesse intervalo aqui, esse impulso periódico pode ser substituído por um impulso simples, né, no θ. Bom, note também que quando eu fizer essa multiplicação aqui, uma vez que esse impulso no θ vale zero, quando θ for diferente de zero, né, então note que eu posso substituir isso aqui por x de elevado a j ômega menos zero, né? Que vai ser o x de elevado a j ômega, como está aqui. E aí, uma vez que esse x de elevado a j ômega não depende do θ, né, eu posso tirar ele fora dessa integral, vai ficar com a integral de θ, que dá 1. Né? Então, note que o impulso periódico ele é a identidade da operação convolução periódica. Essa propriedade aqui ela é bastante útil, tá? Pois vocês podem aproveitar várias expressões, várias propriedades da transformada de Fourier de tempo contínuo, considerando na frequência em tempo discreto a convolução periódica e no lugar do impulso, o impulso periódico, vocês vão ver que as transformadas, né, e as propriedades das transformadas, elas vão ficando bem análogas. Tá? Note ainda, tá, que se você fizer um impulso periódico deslocado de uma frequência ω0, se você convoluir isso, tá, com x de elevado a j ômega, isso vai dar o x de elevado a j ômega menos ω0. Né? Muito parecido com o resultado das convoluções usuais. Para finalizar, eu vou deixar o desafio aqui para vocês. Imagine que temos um sistema com resposta em frequência dada por E elevado a j ômega, em que E elevado a j ômega é menos j sinal de ômega para módulo de ômega menor do que π. Além disso, esse sinal aqui é periódico de período 2π, obviamente. Encontre y de n em função de x de n. Né? Então, vocês conseguem, dado o x de n, me dar a expressão do y em função do x? Uma observação é que esse y de n é a transformada de Hilbert de tempo discreto de x de n. Tá? Uma vez que você calculou a expressão do y de n, tá? Tentem também calcular o somatório de n igual a menos infinito a infinito do y de n. Tá? Primeiro que resolver, tá, esses dois pontos aqui e colocar lá no mural, vai ganhar também um ponto de desafio. Bom, pessoal, então esse é o conteúdo da aula de hoje. Anotem todas as dúvidas, entrem em contato por e-mail se for o caso e utilizem o mural da disciplina no Google Classroom.
Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.